Graça e paz. Vamos fazer a leitura de um texto. Pegue tua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13. Versículo 14 até o 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14, a seguir diz assim a palavra de Deus. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. E então Eliseu disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Tome teu assento. Esta é a primeira ministração que eu estou ministrando no ano de 2022. E eu tenho uma preocupação no meu coração, essa preocupação já vem desde o ano passado, não começou agora. É que todas as mensagens que eu ministrar sejam proféticas. Todas elas que de algum modo ela impulsione você, ela fale, ela toque, ela faça alguma coisa na tua vida. E para isso acontecer, então é lógico que ela tem que falar primeiro comigo. E esse texto, esta mensagem, ela cabe muito bem para o início do ano em que nós estamos vivendo. E baseado nesse texto, do segundo livro dos Reis, baseado nesta história bíblica, então eu quero trazer uma aplicação prática desse texto e tentar contextualizar ele com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Muito bem, eu sei que esse texto, a história de Jeoás, quer ver, eu vou fazer um teste. Quem já conhecia o rei Jeoás? Levante a mão. Só um levantou a mão. 2, 3. Assim não vale, daí eu vou ficar contando. 4, 5. Ok. Então não é um rei conhecido como Davi, como Salomão. Não. Até porque ele não foi um bom rei. Mas ele teve uma atitude que poderia
colocá-lo ele em um patamar totalmente diferente na sua vida. Então, Jeoás era filho de Jeoacás. E assim como os demais reis, ele foi o 12º rei de Israel. Nesse tempo, Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era 10 tribos, Samaria era a capital, e o reino do sul era Judá e Benjamim, e Jerusalém era a capital. Então, o cenário bíblico histórico desse texto acontece no reino do norte, no reino em que Samaria era a capital. Profetas como Elias, Eliseu, que é o profeta desse texto, eles profetizaram principalmente para o reino do norte, para o reino em que havia 10 tribos, que era o maior reino quando Israel estava dividido. Então Jeoás é o filho de Jeoacás. E naquela época, eles vinham sendo perseguidos pela Síria. E Judá, todo quanto Israel, vivia debaixo deste domínio de perseguição síria contra o território de Israel. Então, Jeoás era o rei. E neste tempo, neste período, também tinha um profeta chamado Eliseu. A história de Eliseu todos nós conhecemos. Quem era Eliseu? Eliseu era o profeta que sucedeu o profeta Elias. Eliseu é conhecido na narrativa bíblica pelos seus muitos milagres. Por exemplo, Eliseu, ele abre as águas do Jordão com a capa que ele recebe do profeta Elias. Eliseu é o homem que vai orar e vai fazer o ferro do machado flutuar. Eliseu é o homem que ora e Deus aumenta o azeite da viúva, aquela história tão conhecida. Então, Eliseu era o profético, era o revelador para a nação de Israel no tempo do rei Jeoás. Jeoás, ele se torna aqui um exemplo de um homem que poderia ter vivido o propósito de Deus na sua vida, e ele viveu esse propósito apenas em partes. Por que eu quero usar esse texto? Porque há um propósito de Deus para a nossa vida, há um plano estabelecido por Deus para a nossa vida. E estou falando isso hoje porque geralmente quando nós mudamos de ano, a gente faz um monte de plano. Ou é só eu? Quem faz plano aqui quando vira o ano? Enfim, a gente coloca um monte de coisa que a gente não fez e a gente quer fazer. Agora vamos ver se eu estou certo naquilo que eu quero contextualizar. Quantos que fizeram planos no ano de 2021 e chegou aqui dia 31 de dezembro e você não conseguiu cumprir tudo aquilo que você planejou lá em janeiro? Quantos? Então eu vou inverter a pergunta. Quantos fizeram um propósito diante de Deus, ou um plano específico, não somente ligado à área espiritual, mas à tua vida profissional, à tua vida social, e tu cumpriu todo ele durante o período de 2021? Tem alguns. Poucos, mas temos. E aí essa pergunta que eu vou fazer, eu não quero que ninguém levante a mão, porque ela seria uma pergunta caótica. Quem aqui não faz plano e projeto nenhum? Ok. Que alívio. Muito bem. O que essa história narra? Primeiro, a história vai dizer que Eliseu,
Eu quero que deixa o texto comigo na tela. Eliseu, versículo 14, estava doente. E a doença de Eliseu era a doença que vai levar Eliseu à morte. Quando Jeoás sabe a notícia que Eliseu está para morrer, ele faz um ato nobre. Ele faz um ato de honra. E ele desce até Eliseu para visitar. E o texto nos faz entender que ele gostava, que ele amava Eliseu. Porque o versículo 14 diz que ele vai chorar. Ele vai fazer uma visita para o profeta e ele chora diante de Eliseu. E ele traz uma expressão no texto, que foi a mesma expressão que Eliseu disse quando Elias ia deixar para ele o seu legado. Ele diz: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. O que Jeoás foi fazer na casa de Eliseu? Preste atenção. Jeoás estava preocupado porque Israel estava vivendo sobre um domínio, sobre o ataque da Síria. Então, ele preocupado com isso, e ele sabendo que Eliseu, que era o homem de Deus que resolvia os problemas, ia morrer, ele foi até Eliseu e foi chorar com ele e pedir por misericórdia. Quando ele chega até Eliseu, e Eliseu vê que o seu coração está aflito, que ele está preocupado, então Eliseu vai fazer com ele um ato profético. Preste atenção. O mais importante em uma ministração, em uma mensagem, é o entendimento que você tem e a possibilidade e a força que você vai usar para aplicar a tua vida. Senão, você vai viver só de um domingo para o outro. Então, qual é a ideia que nós devemos ter? Qual é a consciência que devemos ter na nossa mente? Que o que ouvimos aqui, o que Deus trouxe aqui, o que foi profetizado aqui, o que foi alinhado aqui, o que foi derramado aqui, para você viver ou não viver isso, depende só de você. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Então, quando você olha para a tua vida e você faz uma retrospectiva, e tu chega a conclusões: poxa, não vivi isso, não vivi isso, não vivi isso, não consegui atingir isso, mas Deus tinha dito isso, isso, isso. Por que que isso e isso não aconteceu? A culpa é tua. O que que acontece nesse texto? Coloque o versículo 15 para mim na tela. Eliseu vai dizer para Jeoás: toma um arco e flechas. E tomou ele um arco e flechas. Ok? Eliseu deu uma ordem, Jeoás obedeceu. Próximo versículo, coloque na tela. Versículo 16. Põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu colocou a sua mão sobre as mãos do rei. Eliseu foi dando direções para Jeoás do que ele precisava fazer. Essas direções são específicas do texto. Então,
quando Eliseu coloca a sua mão sobre a mão de Jeoás, Eliseu vai dizer para o rei, versículo 17, e disse: abre a janela para o oriente. Jeoás vai abrir a janela. Então disse Eliseu: atira. Ele pegou a flecha e atirou. Ok? Aí Eliseu libera uma palavra profética. Preste atenção no texto. Eliseu disse: esta é a flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento contra os sírios. Porque você vai ferir os sírios em Afeca até os consumir. Eliseu profetizou que Jeoás iria ferir os sírios em Afeca até eles serem consumidos. Só que o texto não para aqui. Coloque o 18. Eliseu vai dizer: disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. Ou seja, Jeoás estava com um maço de flechas, e Eliseu disse: agora tu pega a flecha e tu vai jogar na terra. O que Eliseu fez? Foi lá, 1, 2, 3 vezes. Aí a Bíblia vai trazer um texto, que é a primeira vez que eu vejo Eliseu nessa situação. Coloque o versículo próximo. Então o homem de Deus se ficou brabo, ficou revoltado, e disse: 5 ou 6 vezes você deveria ter jogado. Então, agora, como você jogou só 3 vezes, você vai ferir os sírios. Aí, eu quero que você coloque o texto, o versículo 25. Eu não li, coloque na tela aí, do mesmo capítulo. O que diz o versículo 25? E Jeoás, filhos de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. Quantas vezes? 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Eu não tenho tempo para trazer todo o contexto histórico do que vai acontecer para frente, porque agora eu quero fazer a aplicação dessa mensagem à nossa vida. Primeiro ponto, o Jeoás só obedeceu e não fez mais nada. Quando Eliseu disse: atira, ele atirou. Abre a janela, ele abriu. Ou seja, ele só seguiu as normas. Ele fez o básico. O que Eliseu não disse para ele fazer, ele não fez. Preste atenção. Então, ele tentou obedecer sem entender qual era o propósito e o que Deus queria dizer com aquilo que ele estava fazendo. Segundo, Jeoás não perseverou. Ele tinha um feixe de flechas e ele jogou só 3. Por que Jeoás não perseverou? Por que ele jogou só 3 flechas? Pense comigo. Porque ele não entendeu
o propósito e o ato profético que estava acontecendo naquele ambiente. Quando Eliseu se indigna e fica bravo com aquela situação, é porque Eliseu não queria que ele jogasse só 3 flechas. Eliseu queria que ele jogasse o feixe todo. Mas como isso não aconteceu, Eliseu se indignou e disse: só 3, devia ter jogado pelo menos 5 ou 6. Aí tu teria resolvido o problema. Assim como jogou só 3 vezes vai ferir os sírios. Aí talvez você esteja questionando, porque eu também questionei. E que culpa tem o Jeoás? Como ele ia saber que tinha que jogar 5 ou 6 vezes? O que você acha? Pensa comigo. Eliseu não podia ter dito: ei, Jeoás, jogue 5 ou jogue 6. Ele teria jogado. Mas Eliseu não diz nada. E Jeoás, então, joga 3 flechas por sua livre e espontânea vontade. Ok? Muito bom. O que mais? Pense comigo. Por que que ele tinha que jogar mais do que 3 flechas? Ele não sabia. Mas o texto diz que Eliseu fica bravo, se indigna, se frustra com ele, porque ele não jogou mais do que 3. É que, na verdade, vamos lá, Jeoás estava mais preocupado com a perda de Eliseu do que com a sua própria vida. Quando Jeoás vai até Eliseu, ele vai lá porque ele estava perdendo a fonte profética do reino. O homem que dizia vá ou não vá. Mas o que Deus queria fazer com Jeoás? Queria transformar ele, a fonte de solução para os problemas do reino. Então, ao invés de ele se tornar a fonte, ele quis ficar baseado debaixo do ministério e da cobertura de Eliseu, mas Eliseu estava morrendo. O que isso tem a ver com a nossa vida? Eu posso estar aqui, estou aqui, ministrando para você esta palavra. O ano de 2022 está começando. Hoje é dia 9, correto? Você tem o ano inteiro pela frente. Você pode sair daqui dizendo assim: uau, que legal, aprendi a história de Jeoás, que eu não sabia. E se contentar com isso. Mas você pode também entender o propósito do ato profético e viver isso na tua vida. Se você sair daqui dizendo: uau, legal, aprendi mais uma história, você jogou só 3 flechinhas. Agora, se você sair daqui dizendo: não, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver isso, eu não vou viver sem isso, eu vou fazer mais, eu vou jogar mais do que 3 flechas. Você vai viver o propósito de Deus, você vai entender isso. Aqui tem muitas coisas que dá para aprender.
Primeiro, quando Eliseu coloca a mão dele sobre a mão de Jeoás, está falando de cobertura espiritual. Está falando de alinhamento. Está falando de vida. Era debaixo de uma palavra que ele estava lançando as flechas. Quando Eliseu diz abre a janela, é porque nós precisamos fazer alguma coisa para que o milagre aconteça. Com a janela fechada, a flecha não ia sair para o lado de fora. O que Deus quer é que em 2022 você não viva assim. Pegue a flecha, abre a janela, agora fecha a janela, agora joga uma vez, agora joga de novo. Que você não viva apenas de uma mensagem, de uma ministração, de um domingo à noite, mas que você faça e viva mais do que isso. Vamos lá. Tudo que formos fazer no mundo natural, se nós fazer debaixo de uma direção profética, nós vamos colher isso no mundo espiritual. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que tudo que você for fazer a partir de hoje, você faça pensando no espiritual. Tudo que você for fazer a partir de hoje, você faça pensando em colher isso no espiritual. Mesmo que seja levantar de manhã para ir trabalhar, mesmo que seja abrir um negócio, mesmo que seja trazer uma oferta, mesmo que seja trazer um dízimo, que tudo isso seja feito com a intenção de colher isso no mundo espiritual. Os dízimos, as ofertas, a oração, o jejum, a nossa empresa, o nosso emprego, o nosso dinheiro, tudo que Deus vai colocar nas nossas mãos em 2022, você deve aplicar isso no mundo espiritual. Eu vou dar um texto para você, porque eu quero provar para você hoje que as provisões de Deus para a tua vida, as promessas de Deus para a tua vida, tudo que Deus tem para realizar na tua vida, está condicionada a você fazer a tua parte. Tudo que Deus tem para fazer na tua vida está condicionado a você fazer a tua parte. Mateus 8:13. Mateus 8:13 é o texto que traz a história de um centurião que estava com um empregado doente, ok? E ele vai pedir para Jesus curar o servo dele. Jesus vai dar uma resposta para ele. O que Jesus vai dizer? Vai e como creste te seja feito. Vai e como creste te seja feito. Eu tenho uma tradução que eu gosto mais, que Jesus vai dizer assim: vai e seja feito conforme a tua fé. Sabe fé? Quem já ouviu falar de fé aqui? Todos nós, né? A gente vive falando essa palavra. Sabe essa palavra fé? Ela precisa ser vivida de verdade em 2022. Fé.
Jesus só vai fazer na tua vida conforme a tua fé. Vou te provar. Mateus 9, 28. Coloque na tela. Eu quero que alguém leia para mim o 28, o 29 e o 30. Vai lá. Grita aí alguém. Não está na tela? Tá, pode ler. Ok, só um pouquinho, faz uma pausa. Chegou 2 cegos para Jesus. E Jesus perguntou: vocês têm fé que eu posso curar vocês? Eles responderam: sim, Senhor. 29. Só um pouquinho. O texto diz que Jesus tocou os olhos dos cegos e disse: seja curado agora. É isso? Não. Mas Jesus podia fazer isso ou não? Podia, mas por que ele não fez? Seja feito conforme a vossa fé. Então, eu entendo que se eles não tivessem aplicado a fé, não teriam sido curados. E o 30 diz que os olhos deles foram abertos. O que nós aprendemos com Jeoás é a atitude de alguém que limitou a ação de Deus, porque se conformou com o pouco. Quando poderia ter experimentado muito. Então, a minha mensagem desta noite para você é essa: não se conforme com o pouco. Em 2022, não se conforme com o pouco. Sabe aquela palavra que às vezes a gente diz: se der, deu, se não der, também tá bom. Sabe aquele irmão que você pergunta: e aí, irmão, como que você está? Ele te responde: mais ou... Eu nunca entendi mais ou menos. Não sei se é mais ou se é menos. Você já entendeu? Mais ou menos. Alguns: como que você está, irmão? Tô indo. Um dos vilões que roubam de nós o melhor de Deus se chama conformismo. Por isso que tem um texto bíblico de Romanos 12, que Paulo, quando está falando à igreja de Roma, diz: não vos conformeis com este mundo. Aí você tem 2 opções, crente. Você entra nessa onda e diz: tá bom, cada um cuida de si, tá bom do jeito que tá, as coisas por aí, vou cuidar da minha vida. E tem uns que espiritualizam: vou cuidar porque se não cuidar eu não vou nem para o céu ainda, não vou fazer nada. Mas a Bíblia diz para não se conformar. Mas o que a gente mais tem, em plena pandemia, em pleno ano 2022, é crente conformado. Eu não vou entrar, no... Você já sabe o que eu estou falando, né? Tem um monte de crente conformado. Eu vou te dar um exemplo de um cara conformado. Coloca lá na tela. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler esse texto? Vamos lá tudo junto, para você não dormir aí? Vamos lá. E Pedro e João... A 9, próximo. E era trazido um homem que desde o ventre da sua... Calma aí. O que eles levavam lá para a porta do templo? Um homem que desde o... Então o cara nasceu coxo, ok? O qual... Chamada... Para quê?
irmão, calma aí. O cara estava na porta da igreja. O lugar do milagre. Já parou para pensar nisso? Quem que dava esmola para ele? Os crentes. Ai, irmãozinho, 10 pila aí. Deus te abençoe. As irmãs olhavam. Coitadinho, Deus tenha misericórdia. Ó, mais uma moedinha aqui. Preste atenção. Vai lá, próximo. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, o que ele fez? Pediu uma. Mas quem que estava entrando no templo? E ele pediu uma. Mas quem que estava entrando no templo? Sabe quem que era Pedro e João? Você sabe quem era Pedro e João? Os caras que viram Jesus ressuscitar morto, os caras que expulsaram o demônio, que tinham poder e autoridade para curar paralítico, que tinham poder e autoridade para fazer cego ver, coxo andar. Mas o coxo não viu isso, porque o coxo queria uma. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Às vezes, eu e você somos igual o coxo da Porta Formosa. Que tipo? Jesus é o Pedro aqui e o João. E a gente vem para o culto e sabe como que a gente faz com Jesus? Dá uma esmola. Quer a moedinha. Tem que pagar o mercado amanhã. Tem que pagar a farmácia. Tem que pagar o boleto. Talvez você esteja vivendo a mesma história do coxo. Você não está na porta, você está aqui dentro, sentado, me ouvindo. Escute. Quem sabe eu estou falando para alguns que estão dizendo, não, comigo não. Eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. Eu estou vivendo o máximo, o topo da minha vida, da minha carreira, da minha vida espiritual. Mesmo assim, a palavra de Deus diz, não se conforme. Não se conforme. Vou te dar outro exemplo. Não vou ler para não tomar mais tempo, porque a hora passa muito rápido. O paralítico que estava lá no tanque de Betesda. 38 anos. Quem foi lá foi Jesus. Jesus perguntou para ele, quer ficar curado? O que ele respondeu? Hã? Ninguém me coloca no tanque. Mas quem que estava perguntando para ele se ele queria ficar curado? Jesus. A solução do problema. Era só ele dizer, quero, me cura aí, estou de boa, estou indo embora. Às vezes os nossos problemas, o estado em que nós estamos vivendo, nos impedem de viver o milagre. Porque nem sempre o milagre vem, nem sempre o extraordinário acontece da forma que nós esperamos. Então nós temos que estar atento ao profético. No caso do paralítico, como que ele esperava o milagre? Um dia a água vai mexer, alguém vai me ajudar, eu vou cair lá primeiro e estou saindo curado. 38 anos esperando a mesma coisa. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você não mudar o jeito de agir,
vai ficar na beira do tanque o resto da vida. Às vezes a gente tem que parar e dizer: não faço mais desse jeito. Chega de ser crente da mesmice. Chega de ficar repetindo os mesmos hábitos, as mesmas coisas. Chega de vir aqui pedir para Deus a mesma coisa a vida inteira. Me ajuda nisso, me ajuda nisso, me ajuda nisso, me ajuda nisso. E a gente faz Deus como se fosse um banco cheio de dinheiro e eu aqui o pobre que fico precisando. Então, vai lá, me dá 50, me dá 100, me dá 50, me dá 100. Não é assim que Deus quer que você viva. Deus quer que você viva como rei e sacerdote. Você está aqui não é para viver da esmola. Você está aqui para administrar o que é do rei. Tem que mudar a mentalidade. Precisamos mudar a nossa ideia e entendimento a respeito das coisas de Deus. Um dia que Moisés morreu, então Deus chama para Josué e diz: aí Josué, vamos lá, morreu Moisés, você é o cara. O Josué: ixi, substituir Moisés é um problema. E parece que é, né? O cara falava com Deus, teve a revelação do tabernáculo. Um dia não dava nem para olhar para o rosto do homem porque estava brilhando. Via Deus face a face. Aí Deus chega para Josué e diz: agora é você que vai substituir o cara. Então Josué disse: não dá. Aí Josué estava lá desanimado. Aí Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus chega e diz: não te mandei eu. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Preste atenção. Um dia Jesus morreu. O que o Pedro fez? Pedro tinha liderança, disse para os discípulos: é o seguinte, Jesus morreu, a coisa ficou feia, eu vou pescar. Se você pegar o texto de João 21, versículo 1 a 14, tem uma listinha. E lá foi o Natanael, lá foi tudo eles, junto com o Pedro. Tudo pescar. Tipo assim, o que deu, Jesus morreu, vamos pescar. Mas eu vou te dar um exemplo, para motivar você. Quando é liberado uma palavra profética, você tem que correr atrás disso. Então, irmão, se em 2021 você orava, em 2022, dobre isso. Se em 2021 você jejuou, então em 2022, dobre isso. Se em 2021 você leu pouco a Bíblia, então em 2022, leia muito a Bíblia. Porque se você não fazer isso, eu vou pregar aqui lá em 2023 essa mensagem de novo daí. Aí você vai ficar olhando para mim e vai dizer: pois é, passou mais um ano e não aconteceu nada, somente vivi. Eu vou te dar um exemplo. Coloca na tela 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o 14. Eu quero que você leia comigo. Vamos lá, tem que ler. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: o que o Elias disse para Eliseu? Lê lá: fique aqui. O que o Eliseu disse? O que o Eliseu disse, irmão? O Elias disse: fique aqui que eu vou para Betel. O Eliseu, sabendo do ato profético, disse: aqui ó, para você, ó, não fico não. Aonde você foi, tô indo. Eu quero o profético. Vai lá, continua. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: você sabe que o Senhor hoje vai tomar o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, fique quieto. Próximo.
E Elias lhe disse: Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Próximo. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje vai tomar o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. Próximo. E Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Próximo. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, pararam de frente deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Vai lá. Então Elias tomou a capa, dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Com o que Elias abriu a água do Jordão? Com a? Preste atenção, continue. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: o que Eliseu pediu? Que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Agora, olhe para mim. Se na primeira vez que o Elias disse para Eliseu: fique aqui, ele não tivesse ido. Está entendendo o profético? Próximo. E disse: coisa difícil você pediu. Se você me ver subir quando eu for tomado, assim acontecerá. Se você não ver, mano, fique ligado no profético. Se você ver, vai acontecer. Se você não ver, não vai acontecer nada. Próximo. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num. Agora preste atenção, próximo. O que vendo Eliseu clamou, ó o texto de Jeoás: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou, o que ele levantou? A capa de quem? Lembra da capa que ele viu Elias abrir o Jordão? Essa capa ele pegou e ele chegou na frente do Jordão, versículo próximo, e pegou a capa de Elias, colocou na água. Ele tinha visto Elias fazer isso e disse: onde está o Senhor de Elias? Quando feriu a água, o Jordão se abriu. Como vamos receber isso? Eu vou terminar, é o último texto. Palavras de Jesus, Marcos 2 e 22. Marcos 2 e 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Preste atenção, irmão. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres. Como é que eu vou receber vinho novo de Deus na minha vida? Quando você renovar o teu odre. Enquanto você ficar vivendo assim, há tantos anos atrás, Deus fez isso. Há tantos anos atrás aconteceu isso. Por que isso? Por que isso? Enquanto você ficar vivendo do passado, você não vai viver o novo. Você precisa renovar o teu odre, irmão.
Essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Se você quer viver o extraordinário, quer viver o novo de Deus, quer viver o melhor de Deus na tua vida, na tua casa, renove o teu odre. Amém? E eu termino dizendo para você que chegou o tempo de viver o cristianismo de verdade, de manifestar o cristianismo. Talvez está chegando o tempo de levantar a bandeira. Talvez esteja chegando o tempo em que vão dizer para você ficar quieto. Talvez está chegando o tempo em que vão proibir você de falar. E aí? E aí? Não esqueça disso. Deus tem algo novo para você. E você precisa viver isso. E que você viva isso no ano de 2022. Eu entendi tudo. E a minha pergunta é: onde está o profeta na minha vida? Onde está a fonte de revelação? Aonde eu busco? Num boteco? Numa internet cheia de imoralidade? Onde está a minha fonte profética? Onde está o homem de honra na minha vida? Eu preciso, mesmo sendo pastor. Em que lugar você tem se conectado para o profético? Quero deixar claro do que o Joel pregou aqui. Fique ligado na proposta que muitas vezes acontece de um culto. Uau, eu não vou ficar de fora, eu quero entrar aqui. Então grandes coisas vão acontecer. Mas uma coisa interessante que o Joel pregou aqui está dentro do que eu decidi no mês de dezembro, e fui tomado por uma metanoia, por uma renovação de mente, de umas atitudes. O mesmo é normal, é o que o cérebro quer, o mesmo, a mesma coisa. Eu sei quem vai ser você daqui 20 anos. Tem uma varinha mágica, que eu tenho um negócio que eu sei quem vai ser você daqui 20 anos. Vai ser você mesmo. Mas se você entrar na dimensão da renovação da mente, metanoia, se você entrar nesse lugar de mudança, tomar uma atitude, eu não sei, cara. E isso é legal, porque eu não sei, porque o que eu sei é isso aí, mano. Agora Deus tem algo maior, Deus tem algo grande. E dentro desse profético eu te chamo a fique em pé agora. Nós vamos ter a nossa ceia. Eu quero que a equipe venha aqui e já vamos seguir fazendo um pacto com esta ceia. Primeiro, eu não quero que você tome a ceia se você não tem entendimento. Não tome, por favor, só tome a ceia se você tiver entendimento. Que aqui está uma aliança que Deus fez e uma ordenança que Ele deixou. E Ele disse: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, você fale de mim, você anuncia minha morte. Eu quero que você tome a ceia. E se você dizer: pastor, mas eu vim de um lugar que quem tomava a ceia só os santos. Não, eu quero que os pecadores tomem, porque Jesus Cristo verteu o seu sangue para você. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Há um profético nesta noite, há um lugar de vida de Deus, abundância de paz, de alegria e de prosperidade. Todo ódio vai embora, toda amargura vai embora, toda tristeza vai embora. Jesus Cristo é vida e Ele derramou todo o seu sangue para te trazer libertação, vida eterna. O diabo é mentiroso. Não se assuste quando eu falo o nome dele. Tem que denunciar. Ele quer que você culpe o marido, ele quer que você culpe a sogra, ele quer que você culpe o parente, isso e aquilo outro. Ele quer que você transfira a responsabilidade. Mas é Ele que veio para matar, roubar e destruir. Mas esta ceia
este culto, essa proposta profética é mudança, é mudança. Shuripakadarabashai. Ei, redobre tua atenção, não se distraia. Metanoia. Fica parado, não acessa o processo. Com esse entendimento, quando o grupo celebra por um instante, eu quero que você pegue essa ceia na mão, num ato profético, num ato de aliança. E algumas coisas o Espírito Santo vai estar falando dentro de você, diferente de um para outro. Que você vai começar por esse lugar. Outra, a fé que o Joel pregou aqui vem pelo quê? Pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que você está ouvindo? Chorebacanterebecia. O sistema está sendo organizado para o mal. E Deus tem uma igreja para o avivamento. Deus tem uma igreja poderosa na terra. Deus reservou o Brasil com tantas riquezas em água. O maior lençol d'água do planeta Terra está no Brasil. A maior fazenda do planeta está no Brasil. O nióbio, o ônix e o carbono compram todo o ouro do planeta. O Brasil já é um país próspero. Deus quer transferir essas coisas que estão enjauladas para os seus filhos, para governo, para reis e sacerdote. Eu te abençoo para grande prosperidade. Eu te abençoo para destravamento, para alinhamento. Deus tem você na terra. Pode entregar, irmãos. Chora malabasuri kandalabashai. Chore kandalabasuri mi kandalamana.